Muito bem, boa tarde a todos. Que a graça e a paz do nosso amado Deus estejam com todos nesse momento. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. Já quero dar aqui alguns avisos, como agora nós temos que falar para vocês. Nós também temos pessoas nos assistindo na live. Então, caso no final não consiga pegar, nós vamos retransmitir o restante, né? Nós vamos dar continuidade na live. Se passar do tempo, nós vamos continuar a gravação, então você pode continuar assistindo o resto da programação do nosso culto. E aos demais, então, nós que estamos aqui, nós vamos ter a continuidade normal do nosso tempo de louvor e adoração. Vamos dar início, vamos começar fazendo a leitura no Salmo 112. Salmo 112, nós iremos ler esse salmo completo. Salmo de número 112, que diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Então temos aqui como versículo para esse momento, que feliz é o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Então logo em seguida ele vai dizer quais são as bênçãos para este homem, quais são os motivos deste homem ser feliz, e assim nós podemos descansar quando estamos amando a palavra de Deus, quando temos prazer em meditar na palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir então a direção dele para esse momento, nos dando esse grande prazer em meditar na sua palavra. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nesse momento queremos te agradecer, te louvar, te entronizar, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Queremos, Pai amado, nesse momento prestar um culto a Ti. Sonda os nossos corações, Senhor Deus, nos perdoa, recebe, Senhor Deus, esse culto de cada um como uma oferta de aroma suave, Pai amado. Recebe a nossa adoração e assim, Pai amado, que possamos, nesse momento, que estaremos Te louvando, confessando com os nossos lábios aquilo que está em nosso coração. No momento que estivermos meditando na Tua palavra, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa tocar em nossos corações, nos conduzir à Tua palavra e assim, Pai amado, executarmos, pormos em prática a preciosa, maravilhosa palavra de Deus. Nos abençoa nesse tempo agora, derrama a Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, aleluia e amém. Então vamos, nesse momento, adorar o nosso Deus, vamos louvar, vamos ficar de pé, teremos um bom tempo sentado, podemos então, nesse momento, louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Rendemos-nos a Ti, pois o dia
dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Maravilhoso podermos ter essa certeza. Estamos aqui para adorar o Senhor e hoje nós temos algumas pessoas nos visitando nessa tarde e noite. Quero dizer para você que é um imenso prazer recebê-los aqui para juntos cultuarmos a Deus, e o nosso desejo é que assim a palavra de Deus possa encontrar lugar no seu coração e juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que esse tempo aqui seja um tempo de grande bênção para você também que está nos visitando nessa noite. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem.
Muito bem, meus amados, podem sentar. Então, como o nosso tempo também é menor, devido à própria transmissão e também para o nosso tempo não se alongar juntos, temos que tentar cronometrar tudo em 1 hora. Então, vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo na carta de Tiago. E nós começamos antes dessa quarentena estudar, demos então a introdução da carta de Tiago e falamos então um pouco sobre o autor do livro, quem é o autor, que no caso é Tiago, irmão de Jesus. Vimos que a carta foi destinada a 12 tribos que se encontram na dispersão, na diáspora, na fuga e na perseguição dos crentes judeus. Eles estavam fugindo então de Jerusalém logo após a morte de Estevão, diante de grande perseguição. E também nós entendemos que Tiago, ele foi reconhecido como um livro canônico pelo reconhecimento da autoria, o conteúdo que foi apresentado nele. Esta aqui ela é tida como uma carta de cunho específico, e ela vai falar de característica de alguma igreja determinada e não é algo tão geral. Agora então nós iremos fazer a exposição da carta e eu queria então convidar os amados a abrirem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Tiago, capítulo 1, do versículo 1, 5, que diz o seguinte. Esperados, nós estávamos gravando aqui a live com o meu Instagram pessoal e agora a gente está passando então para o Instagram da Igreja Cristã Evangélica, e aqueles então que estão acessando agora, nós vamos dar início à exposição da carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Nós já fizemos então a parte introdutória antes dessa pandemia, e agora então vamos meditar e fazer a exposição versículo por versículo desta carta, e hoje nós iremos estudar do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler o texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor Deus, a direção da tua palavra, que o Senhor possa colocar nos nossos corações somente a tua palavra, e assim, Pai amado, nos dá disposição em obedecê-la. Em nome de Jesus, amém, aleluia e amém. Então, após essa breve saudação, Tiago vai abordar um assunto concernente a provações. Provações essas que os leitores dessa carta estavam sujeitos. Ao observarmos do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20, nós vemos que Tiago está encorajando esses irmãos a enfrentar essas provações com alegria, porque existia um final proveitoso para isso. É o que diz o versículo 1 ao 4. Também ele fala que essa provação ornava a Deus com fé e sabedoria, do versículo 5 ao 8. Também não se deixando abalar pela pobreza nem pela riqueza, do 9 até o versículo 11. Ajudando-os a fazerem com distinção uma clareza, de forma muito clara, o que é provação e o que é tentação, e quando eles passarem por dificuldades, eles não poderiam jamais
atribuir a Deus culpa alguma, do versículo 12 ao versículo 16. Pois o que vem de Deus é somente aquilo que é bom, do versículo 17 ao versículo 18. Então Tiago vai explanar sobre isso. E finalmente, Tiago vai exortar esses irmãos a falarem menos e ouvirem mais, para que eles não tomem atitudes indignas da justiça de Deus, que é o que vai tratar do versículo 19 ao versículo 20. Então, nesse momento, nós vamos ver a saudação inicial de Tiago. E nessa saudação, nós vamos entender quem somos. Tiago se apresenta como servo de Deus e servo também do Senhor Jesus Cristo. A palavra servo significa escravo. Como falamos aqui, ele não está se estribando no fato de ser irmão de Jesus. Ele não está dizendo Tiago, o irmão de Jesus, mas ele diz Tiago, o servo de Deus e o servo do Senhor Jesus Cristo. Ele não se orgulha, ele não busca uma patente ou um status por ser irmão de Jesus, mas o seu orgulho ele expõe em ser servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. A ênfase aqui também no fato dele colocar a palavra servo, como servo de Deus e servo de Jesus, ele faz isso com um objetivo muito claro. Ele está simplesmente colocando os dois em pé de igualdade. Ele está aqui asseverando a deidade de Cristo. Ele está dizendo que Deus é Cristo, que Deus também é Cristo. Ou seja, o seu irmão, o qual ele tinha crescido com ele na cidade de Nazaré, o filho do carpinteiro, era Senhor, ele era Deus, e Tiago era servo de Jesus, o servo deste Senhor. Ele era muito mais do que irmão de Jesus. Ele era, então, o servo do Senhor, o servo de Deus. Nesta apresentação, então, nós já podemos tirar algumas lições para a nossa vida hoje. O senhorio de Cristo sobre nós, ele vai sobrepujar qualquer outra relação que nós venhamos a ter com Ele. Apesar de sermos considerados herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, apesar de sermos considerados irmãos de Cristo, nós não precisamos dar ênfase nisso. Apesar de sermos considerados como filhos de Deus, essa não deve ser a nossa ênfase. A ênfase é que Cristo, Ele é o meu Senhor, assim como Deus é também o meu Senhor. Isso também vai nos ajudar a termos uma compreensão melhor sobre a pessoa de Cristo. Isso vai nos ajudar a não cairmos em desvaneio, entrarmos em loucura sobre quem é Cristo, nessa loucura do mundo gospel de hoje, que comete a insanidade de colocar o homem em pé de igualdade com Deus. Nessa loucura deste mundo cheio de evangélicos que não têm um conhecimento real da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo, que querem muitas vezes até se achar melhor ou maior do que Cristo, ou maior do que Deus, que chegam ao ponto de determinarem os seus caprichos a Deus e subjugarem Deus a fazer aquilo que eles estão querendo. Então, quando nós entendemos que somos servos de Deus e servos do Senhor Jesus Cristo, nós nos isentamos de corrermos este risco, porque nós reconhecemos o nosso lugar e entendemos que eles estão acima de nós e que somos escravos, somos servos, tanto de Deus como de Cristo, e que eles não são os nossos servos e que não têm que ceder aos nossos caprichos. Outra lição é o fato de que Cristo está aqui sendo colocado em pé de igualdade com Deus. Isso também vai nos ajudar a compreender que
Cristo também é digno da mesma devoção, do mesmo serviço que nós oferecemos a Deus. Logo, nós precisamos tirar essa ideia de que Deus é uma coisa e que Cristo é outra. Que Deus, então, é o ser supremo e que Cristo é o Filho de Deus e é um pouco inferior a Deus. Existe a diferença da missão de Deus e de Cristo. Mas os seus atributos e divindade são iguais e coexistem. Jesus Cristo é Senhor, assim como Deus é Senhor. E terceira lição que nós podemos tirar aqui é que não há honra maior do que nos apresentarmos como servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não nos importa quem somos neste mundo, não importa qual é o nosso ministério no corpo de Cristo, não importa os nossos títulos nesse mundo. O nosso maior orgulho deve ser o de sermos considerados servos de Deus e servos do Senhor Jesus Cristo. E que um apóstolo, um bispo, um rabi, um mestre, um PhD, um ThD, patentes e títulos não vão jamais se sobrepor ao sermos chamados de servos. Ao mesmo tempo, isso também nos ajuda na nossa comunhão, porque nos equipara. Todos nós, salvos em Cristo Jesus, somos servos. Eu sou servo de vocês. Vocês são servos uns dos outros. Todos nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Somos iguais. Então, Tiago, ao colocar que ele era servo de Deus e de Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo: os dois são Deus. Os dois são iguais. Os dois devem ser adorados semelhantemente. Eu me orgulho, eu tenho prazer muito mais de ser servo do Senhor do que ser considerado como irmão de Cristo Jesus. Esse aqui, então, era um dos objetivos que nós podemos tirar aqui como lição para a nossa vida. O fato de sermos reconhecidos como servos não nos deve trazer constrangimento, não deve fazer com que sejamos menores. Muito pelo contrário, isso nos ajuda, isso nos traz uma verdadeira humildade, isso nos conduz a uma vida piedosa correta, isso nos coloca no nosso lugar diante de Deus e de Cristo. Isso faz com que tenhamos uma compreensão melhor do nosso papel dentro do corpo de Cristo e também de como devemos nos comportar com Cristo e com Deus. Mas como já falamos no começo, há 3 meses atrás, essa carta foi endereçada. Essa carta ela tinha um destinatário. Essa carta foi escrita para as 12 tribos de Israel que estavam na dispersão. Aqueles judeus que foram perseguidos pelo Império Romano e tinham fugido de Jerusalém. E mais uma vez eu gostaria de lembrar você aqui essa noite, como eu lembrei naquele dia na parte introdutória da carta, é que Deus se importa com os seus servos. Não importa onde você está, não importa se você está longe dos seus familiares, se você está longe da sua cidade natal, longe dos seus amigos, longe dos seus parentes, não importa. Deus sabe quem você é. Ele sabe onde você está. E Ele vai estar com você aonde você estiver. Assim como o Tiago está dizendo, esta carta, essa mensagem de Deus é para vocês que estão dispersos, é para as 12 tribos, é para o povo de Deus, é para vocês. Deus lembra de vocês mesmo da dispersão. Deus está olhando para vocês, Ele quer falar com vocês mesmo distante. Ele se importa com cada um de vocês.
E isso fica também para nós, os servos do Senhor, que talvez nesse momento não estamos na nossa cidade natal, não estamos com os nossos familiares, tivemos que nos distanciar, não importa o motivo. Talvez você esteja só, talvez você viva só, mas não importa. Você é um servo de Deus e Ele se importa com você. Ele sabe quem você é e Ele não vai te desamparar, assim como não desamparou o seu povo, mesmo perseguido, mesmo fugindo. Deus sempre está olhando para nós. E nós devemos nos lembrar sempre disso. Porque às vezes por motivos que vão além do que queremos, nós precisamos nos mudar. Às vezes por motivos que são de força maior, nós temos que sair de perto de pessoas que amamos. Nós temos que muitas vezes sair da nossa própria igreja, onde fomos criados às vezes, e vamos para outro lugar, vamos para longe, e começamos a estar no meio de pessoas que são desconhecidas. Mas nós vemos aqui que Deus olha para estes. Deus olha para todos, independente dos motivos. Ele olha para todos aqueles que tiveram que sair de onde estavam. E Ele vai estar conosco. Ele se preocupa conosco. E aí o que é que Ele faz? Ele nos dá uma nova família. Ele nos dá um novo lar. Ele nos dá uma nova igreja para servirmos. Ele nos dá novos irmãos em Cristo, como se já conhecêssemos há muito tempo. Deus então restaura a nossa comunhão. Começamos a fazer parte de um corpo. E independente de tudo isso, dos processos, da mudança, dos motivos, independente das adversidades, Ele está olhando para aqueles que foram dispersos. Ele olha para aqueles que estão se sentindo só. E para o conforto desses irmãos, Tiago vai motivá-los a mudarem os seus sentimentos diante de tudo aquilo que eles estavam passando. Meus irmãos, não se preocupem por estarem longe, dispersos ou perseguidos. Deus está com você. Mas também não é somente isso. Além de você saber disso, que Deus está com você, que o seu Senhor está com você, Ele quer que você se alegre. Ele quer que vocês olhem para as provações da sua vida. Ele quer que você olhe para a provação pela qual você está passando e que você comece a reagir de forma diferente. Ele quer então que vocês vejam que as provas são motivos de alegria. E é o que diz aqui no versículo 2 ao 4. Após a saudação de Tiago, ele vai mostrar a esses irmãos que estão longe, que estão sendo perseguidos, alguns até mortos, como eles deveriam se comportar diante desse momento crítico na vida deles. E ele começa a chamar esses irmãos de amados, meus amados irmãos. Essa é uma forma peculiar que os judeus então se tratavam. Você vai ver isso em Atos, capítulo 23, versículo 1, Atos 22, versículo 17. João é chamado de discípulo amado. João amava seus irmãos. Mas essa forma de saudar é algo que conforta o coração daqueles que estão em sofrimento. Como é bom você ser chamado por alguém de amado. E ele diz, meus amados irmãos. O que é que Tiago então está querendo dizer? Ele está dizendo que a irmandade, através de Cristo, é muito mais valorosa do que às vezes a irmandade
entre irmãos de sangue. Tiago está dizendo aqui para os seus leitores que eles estavam unidos pela paternidade de Deus, por meio de Cristo Jesus, e como prova do seu amor por eles, ele está dizendo: nós somos amados do Pai, somos frutos do amor de Deus por nós, e por isso nós devemos nos amar uns aos outros, mesmo distantes, mesmo passando por provações. Vocês são amados. Vocês não deixam de ser amados por Deus. Deus não deixou de amá-los. O seu amor foi dado por Cristo na cruz. O amor dele não diminuiu mesmo diante das suas provações. E ele diz: sintam-se alegres. Tenham esse sentimento com vocês, mesmo diante da situação que você se encontra. E isso vai impulsionar a ter um coração alegre. E ele diz: alegrem-se, meus amados irmãos. Mas como é que isso pode acontecer? A alegria não é apropriada para quem está sofrendo. A alegria não é a lógica para quem está passando por provação. Não faz sentido. Mas Tiago vai muito mais longe. Ele diz: tende por motivo de toda alegria. E toda alegria, dentro desse contexto, que só aparece nesse momento, só aqui, não vai ter mais nenhuma vez. Toda alegria na Bíblia, ele está dizendo: vocês devem ter uma alegria completa. Como assim? É porque a alegria de vocês não pode estar misturada com queixa, não pode estar misturada com rancor, não pode estar misturada com mágoa. E aí você pode perguntar: mas como é que pode isso? Como é que nós podemos ter motivo de toda alegria? Como é que nós podemos estar completamente alegre, passando por provações? Então Tiago vai explicar. O motivo dessa alegria se dá porque as provações que eles estão passando está acontecendo por causa do nome de Cristo. Por isso que eles deveriam ter toda a alegria. Devemos considerar que a tribulação que eles estão passando está sendo como prova de fé. O autor aqui, Tiago, não está proibindo esses irmãos de chorarem. Ele não está falando que eles não podem chorar por causa de dor, de tristeza, diante da desgraça, diante de desastre, de perseguição, de doença ou de qualquer outra coisa. Nós não estamos impedidos de chorar. Não é pecado você dizer: Deus está doendo. Deus, como dói a minha alma diante do que eu estou passando. Deus, essa prova é intensa demais. Não é pecado. O próprio Tiago, mais na frente, no capítulo 5, versículo 11, ele vai dar o exemplo de Jó e da sua paciência como modelo de sofrimento. E sabemos que quando lemos o livro de Jó, que Jó se entristece. Ele quer saber por que aquilo estava acontecendo, por que seus filhos morreram, por que ele perdeu tudo aquilo. Jó sentiu angústia mental. E ele queria saber os motivos reais daquilo. Em Jó capítulo 3, versículo 1 a 26. Tiago também vai citar os profetas do Antigo Testamento, que também sofreram. Nós temos um livro na Bíblia chamado de Lamentações de Jeremias. Então não é errado chorarmos. Não é errarmos sentirmos tristeza diante de provações. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: Tiago nesse momento está confortando esses irmãos. Ele está pedindo para que esses irmãos olhem para aquelas diversas provações, aquelas várias provações, e comecem então a entender o porquê delas. Que eles olhem para aquelas provações de forma correta, que eles tenham consciência daquilo que estava acontecendo com ele,
era para que eles permanecessem fiéis a Deus, para que eles demonstrassem a sua fé em Cristo, e que no final isso seria recompensador. Quando nós vemos e lemos o Sermão do Monte, nós vemos então as bem-aventuranças. E Jesus diz que bem-aventurados seriam os perseguidos por causa do seu nome. E ele vai dizer: olha, vocês serão verdadeiramente felizes se vocês forem perseguidos, porque eu garanto a vocês o reino dos céus, e é por isso que vocês serão verdadeiramente felizes. Ele continua também dizendo: felizes aqueles que fossem injuriados, perseguidos, ultrajados por causa dele. E no versículo 12, no capítulo 5, ele diz: alegrai-vos e exultai. Qual é o motivo de toda alegria? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Então o que Tiago está dizendo é basicamente isso. Ele diz: olha, tenham por motivo de grande alegria essa provação, porque será recompensador. A exultação, a alegria é fruto de uma provocação causada por sermos servos de Cristo. E quais seriam então estas provações que esses irmãos estavam passando? Além de estarem dispersos, além de estarem sendo perseguidos, Tiago vai registrar aqui algumas delas. No versículo 27, existiam mulheres que tinham perdido seus maridos, existiam maridos que tinham perdido suas esposas, existiam filhos que tinham perdido os seus pais. A viuvez e a orfandade, por causa de Cristo, seria recompensador. Eles também estavam sofrendo processos judiciais movidos pelos ricos. Versículo 6 do capítulo 2. Eles estavam enfrentando doenças, no versículo 14 do capítulo 5. Eles estavam tendo o seu salário retido. Existia uma opressão social e financeira por parte dos patrões. E infelizmente alguns até crentes, do capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Mas Hebreus 11, do versículo 36 ao 38, existe uma lista de homens que foram transpassados, que foram degolados, que foram devorados por feras. Eles faziam parte dessa lista. E ele diz: essas são as provações por causa de Cristo. Agora, o que precisamos entender e que nós não podemos confundir é que existem situações na nossa vida que, ao invés de nos alegrarmos, nós devemos realmente chorar. Precisamos entender que os nossos pecados trazem consequências para nossas vidas. O nosso pecado nos afasta de pessoas, os nossos pecados nos afastam de lugares, e isso não pode ser motivo de alegria. Isso tem que ser motivo de dor, de profunda tristeza. No Sermão do Monte também, Jesus diz que bem-aventurados são os que choram. O paradoxo aqui da alegria mediante o choro. Por que serão felizes os que choram? Porque eles serão consolados. E por que eles serão consolados? Porque eles chorarão por causa dos seus pecados. Terão alegria porque serão perdoados. O consolo de Deus será dado por aqueles que choram por causa dos seus pecados. Mas também devemos ter cuidado, porque muitas vezes dizemos por aí, aos quatro cantos, que estamos passando por provações vindas de Deus, mas muitas vezes são consequências dos nossos atos, das nossas escolhas erradas. É o caso do empregado que faz tudo errado na empresa, e quando perde o emprego ele diz: olha, isso aqui foi perseguição porque eu sou um cristão. E não é. É o caso
daquele camarada que está passando por dificuldades financeiras, por não ser um mordomo fiel, e fica dizendo aí, não, o devorador está vindo, Satanás está tirando tudo que é meu. É o caso daquele marido ou esposa que diz, olha, Satanás está destruindo o meu lar. Mas na verdade, muitas vezes, é a má administração, é a falta de amor com o cônjuge, com os filhos, é a falta de amor a Deus, a devoção sincera a Ele. E estes aqui não são motivos de se alegrar, mas de chorar e de se arrepender. Mas você pode estar perguntando, mas pastor, me diga como é que eu posso me alegrar então diante do sofrimento? É muito simples, amados. Quem não ficaria aqui em uma fila por horas, ou até mesmo dia, chovendo, fazendo sol, sem o conforto do seu sofá, sem o conforto do seu lar, sem as suas refeições quentinhas, para que no final, quando você fosse atendido, você recebesse uma casa nova? Quem não ficaria numa fila? E quem não ficaria feliz? Todos nós temos certeza que ficaríamos em pé, deitávamos no chão, sentávamos no sol, assim como nós vimos e vemos na televisão pessoas em filas enumeradas para comprar um ingresso para um show. E agora mais recente, né? Pessoas no sol para receber o auxílio emergencial do governo. Pessoas em pé, no sol escaldante. Mas quando ele tirava ali o dinheiro, vinha o quê? Alegria. Passei pela provação. Oh, coisa boa. Valeu a pena ficar nesse sol, não é assim? Valeu a pena ficar esse tempo todinho em pé. Olha aqui o que foi que eu ganhei. O que Tiago está dizendo é a mesma coisa. Tende por motivo de grande alegria passar por provação por causa de Cristo, porque o fim será maravilhoso. Porque Deus vai consolar, porque Deus vai abençoar, porque herdaremos o reino, porque seremos considerados verdadeiramente filhos de Deus. E aí vamos dizer, Senhor, valeu a pena sofrer pelo teu nome. Mas tem mais. Existem benefícios que estão relatados aqui por Tiago. Ele diz que o benefício da provação é para testar a nossa fé. Como o ouro é testado pelo fogo, para se tornar impuro e mostrar o seu real valor, assim também a provação vai mostrar o elemento genuíno da fé, tirando de nós qualquer impureza, qualquer condição ou pensamento impuro. A fé aqui é uma condição individual das promessas de Deus aos seus servos. Aquele que está sendo provado, aquilo que está sendo provado é a firmeza daquele servo, a constância. Se eles estariam realmente dispostos a tudo pelo nome de Cristo. O portador da fé genuína se aproxima de Cristo não pelo que Deus tem para lhe dar, mas porque o ama de fato, e independente daquilo que está acontecendo à sua volta. É esse elemento genuíno da fé que as tribulações visam descobrir na sua vida e na minha vida. Nunca jamais diga que Deus está castigando. As provações de Deus são a forma que Ele usa para revelar a nossa fé, para nos fortalecer nela,
para nos dar convicção de quem temos crido, como Paulo diz, porque eu bem sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia, até aquele dia, ao ponto de dizer: já estou sendo oferecido por libação, já está chegando a hora, eu serei morto, mas eu combati o bom combate. O que foi que eu fiz? Guardei a fé. Esse é o objetivo da provação, testar a nossa fé. Mas Tiago também diz que a provação acaba produzindo em nós perseverança. Perseverança é uma antiga palavra grega que significa literalmente permanecer debaixo de alguma coisa. Uma boa metáfora para isso é a imagem de alguém pacientemente se mantendo embaixo de um fardo pesado. Alguém que está levando uma grande cesta de alimento para a sua família, foi receber essa cesta num lugar longe da sua casa, e devido à falta de recursos ele teve que andar vários quilômetros, mas ele está ali suportando o peso, sentindo dores, sentindo cansaço, sentindo fadiga, mas ele continua carregando, porque ele precisa chegar em casa com aqueles alimentos. Ele quer chegar no seu lar com todo aquele peso e dizer: está aqui, cansei, estou com dor, mas está aqui. Eu não soltei, eu não abandonei, eu não deixei pelo caminho nada. O que eu ganhei, eu trouxe. Isso é perseverança. É a pessoa que está disposta a carregar até o fim, por mais pesado que seja, por mais que esteja trazendo dor, fadiga e sofrimento. É a capacidade de permanecer paciente, crendo em Cristo, debaixo da aflição, porque o propósito maior da provação é a perseverança. Sabendo disso, os cristãos devem ver as provações como motivo de grande alegria, tendo em mente aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas, boas e más, cooperam para o bem daqueles que amam e daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E por fim, a perseverança, ela nos traz a perfeição. Tiago vai então acrescentar esse pensamento anterior de perseverança, dizendo que no final de tudo, quando tudo acabar, você ficará perfeito. A ação completa da perseverança é a perfeição. Você seria completamente aperfeiçoado. Isso não está dizendo que você não vai ser mais isento do pecado, mas ele está dizendo que você vai ser o quê? Íntegro, maduro na fé. Aqueles que perseveram na tribulação. Jesus diz aqui de forma muito clara também no Sermão do Monte, que deve ser algo que vem dos servos dele. Não estaremos isentos do pecado, mas seremos maduros na fé. Estaremos chegando a um estágio de maturidade, que nós encararemos as tribulações de forma correta. Mas também a perfeição passa a ideia de preenchimento, ou seja, aquilo que precisa estar em nossa vida vai estar. Aquilo que precisa ser adicionado à nossa nova natureza será adicionado. Como Paulo vai dizer lá no capítulo 3, versículo 2, que o homem que consegue controlar a língua, ele consegue controlar todo o corpo. É aqui onde existe a integridade do cristão, ou a inteireza. Essa aqui então era a perspectiva de Paulo para os ouvintes. Ele estava animando esses irmãos para que eles se alegrassem, não porque eles estavam sofrendo,
mas porque o final seria algo maravilhoso. Deus deixa claro em sua palavra que a aprovação é algo que está intimamente ligado à vida dos servos de Deus. Diferente da teologia da prosperidade, da libertação e do triunfalismo. Deus, em sua infinita graça e amor, diz aos seus servos em toda parte do ano: por mais de 2000 anos, sejam perseverantes, se alegrem, porque no tempo certo vocês serão livres de tudo, e mesmo estando debaixo de grandes fardos, Deus, na sua infinita graça, vai estar trabalhando na sua vida. Ele quer que nós olhemos para o fim da fila e vemos que lá no final está a recompensa. Que a gente comece a entender que não é nesse mundo que virão as recompensas de Deus, mas está no final da fila, é lá, na vida eterna. É lá que está a recompensa para os servos fiéis que conseguiram passar por todas as provações por causa do nome de Cristo. É o que Paulo nos ensina, é o que nós precisamos entender. Nós estamos passando talvez por provações nesse momento, mas nós seremos beneficiados. E por mais que clamemos 3 vezes ou mais que Ele tire de nós esses fardos, assim como Paulo que clama a Deus dizendo: tire de mim esse espinho na carne, você pode ouvir de Deus a mesma resposta de Paulo quando ele diz: a minha graça te basta. Por isso, meu amado, não queira ser forte, não queira mostrar que a sua força vem de você. Comece a anular a sua capacidade de resistir e dê uma calorosa recepção à sua fraqueza, porque é exatamente nesse momento que Deus mostra a sua força. É quando você não puder mais fazer nada, é quando você estiver desfalecendo debaixo dos seus fardos. É nesse momento que Deus vai agir. É nesse momento que Ele será exaltado na sua vida. É nesse momento que você estará dependendo completamente dEle, que vocês serão fortes, maduros, e assim vocês vão poder passar por toda e qualquer provação. E dirão em alto e bom som com as suas vidas: Pai, afasta de mim essa provação, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E talvez com os olhos mareados de lágrimas, vocês irão esboçar um sorriso. Mas não porque o sofrimento vai acabar, não porque as lutas vão cessar, mas porque Deus vai estar transformando a sua vida, e Ele vai lhe fazer mais parecido com Cristo. Por isso, meus amados, tende por motivo de grande alegria o passarem por várias provações. Fiquem alegres, porque vocês estarão crescendo e estarão sendo semelhantes a Cristo. E se por acaso a provação de vocês o levarem à morte, a palavra de Deus diz que nós estaremos recebendo um dia um corpo glorificado, e aí sim seremos semelhantes a Cristo. A santificação estará completa na glória, e nós estaremos tendo descanso para nossa alma por toda a eternidade. Que possamos sorrir diante
das nossas aflições. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos a Tua palavra. Os Teus mandamentos não são penosos, mas temos muitas vezes a dificuldade de recebermos a Tua palavra como deve ser recebida. Queremos muitas vezes agir com a nossa própria força, porque é humilhante demais chegar diante de Ti, o nosso Senhor, e dizermos: Pai, eu não aguento mais. Nos dá um coração humilde como o de Cristo. Talvez seja isso que precisamos aprender. Talvez o Senhor queira nos ensinar a sermos humildes diante da provação. Então nos ajuda a entender e aprendermos, Pai. E que possamos sempre colocar um sorriso no rosto diante das nossas provações. Nos abençoa como igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, quero dar os nossos avisos e convido também aos irmãos a ficarem em pé. Nós estaremos louvando a Deus e também trazendo os nossos dízimos e ofertas. Então, todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos a nossa live pela manhã, @ICE Siqueira, no nosso Instagram. Você pode acompanhar conosco. Não esquece de curtir lá, porque tem alguns benefícios que o Instagram libera por números de curtida. Apareceu uma coisa nova, ainda vou ver se é algo disso, né, que o Instagram libera. Então, se você puder fazer isso, aperta lá aquele coraçãozinho vermelho, deixar ele vermelhinho, a gente agradece. Na terça e na quinta, até o fim desse mês, nós estaremos também fazendo a live em casa. Mas a partir do próximo mês, então nós vamos estar fazendo aqui na igreja a escola bíblica e também o nosso culto de doutrina e oração. Então nós estaremos fazendo os 3 encontros a partir do próximo mês, se tudo estiver correndo como está aqui, né? A gente está planejando, mas é Deus que diz se é sim ou se não. E no domingo, a nossa live pela manhã, escola dominical, ou devocional matinal, é às 9. E aí nosso culto transmitido também aqui. Avise para alguém que está em casa, alguém que está enfermo. Você pode dar lá o nosso Instagram e até abençoar pessoas que não podem vir, que estão nessa condição, né, de estar restrito aqui conosco. Então você pode fazer com que ele ouça a palavra de Deus onde ele estiver. Então vamos louvar a Deus e vamos também louvar a Deus com os dízimos e ofertas. Lembrando que isso é um privilégio nosso, os membros da igreja. Você que está nos visitando, não precisa se constranger, mas também que fique à vontade, que Deus também abençoe a sua vida. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Pai amado, por esse tempo juntos. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração,
esse culto a Ti, Pai. Queremos Te pedir as Tuas bênçãos durante essa semana que está iniciando. Que possamos, Pai amado, refletir na Tua palavra durante os dias. Possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Abençoa cada família aqui representada nesta noite. Supre as necessidades. Protege, livra, guarda. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que estão passando por enfermidades. Restaura a saúde, Senhor Deus. Aqueles que estão passando por enfermidades também. Seja um consolo para aqueles que estão sofrendo, Pai. Derrama a Tua graça abundante na vida, Senhor Deus, daqueles que precisam. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia e amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E até amanhã às 8 horas, se Deus assim permitir, estarmos juntos durante a semana. E no domingo que vem, às 17 horas. Então estamos encerrando o nosso culto aqui. Que Deus abençoe a todos.